É o dia 5 de maio de 2026 e dentro de apenas 4 dias, Vladimir Putin prepara-se para ocupar o seu lugar na Praça Vermelha, para presidir aquele que se perfila como o momento mais humilhante de toda a sua carreira política. Esta humilhação não decorre de uma falha catastrófica no evento, mas sim daquilo que estará conspícua e devastadoramente ausente. Pela primeira vez em quase 2 décadas, não haverá tanques, lançadores de mísseis, colunas blindadas ou mísseis balísticos intercontinentais a desfilar por Moscovo. O cenário previsto para o Dia da Vitória, que assinala os 81 anos da derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, será reduzido a um punhado de soldados a marchar em silêncio e alguns aviões a sobrevoar a capital, deixando o homem que construiu uma reputação global de strongman sem qualquer prova material do seu poderio militar para exibir. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou oficialmente que as escolas militares, os corpos de cadetes e a habitual coluna de equipamento pesado não participarão no desfile de 9 de maio. A explicação oficial aponta para a atual situação operacional, uma formulação burocrática que mascara o facto de o exército russo estar a ser dizimado no território ucraniano. Este cancelamento interrompe uma tradição de 18 anos consecutivos. Desde 2008, que Putin utilizava este palco como um teatro político e uma mensagem anual para a NATO e para o Ocidente sobre a força da Rússia. Em 2026, após 4 anos de um conflito que o Kremlin previu durar apenas 3 dias, essa tradição colapsa. A ausência de hardware militar não é uma escolha estética, mas uma imposição da realidade. O equipamento simplesmente não pode ser retirado da frente de combate. A gravidade da situação é sublinhada por um gesto diplomático sem precedentes. No passado dia 29 de abril, Putin manteve uma conversa telefônica com o homólogo norte-americano, Donald Trump, expressando prontidão para declarar uma pausa temporária nos combates em torno das celebrações do Dia da Vitória. Este pedido de intervenção diplomática americana para garantir que a Ucrânia não ataque Moscovo durante as festividades revela a vulnerabilidade do regime. O conselheiro Yuri Ushakov confirmou a discussão sobre o cessar-fogo, enquanto o porta-voz Dmitry Peskov tentou manter a ambiguidade, afirmando que a decisão final sobre os termos caberia a Putin. No entanto, a percepção internacional foi selada pela resposta do presidente Volodymyr Zelensky, que classificou a proposta não como um gesto de paz, mas como um escudo teatral para proteger um desfile, sublinhando que a Rússia depende agora da boa vontade ucraniana para celebrar o seu feriado mais importante. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tem vindo a desenvolver um esforço contínuo para reenquadrar a ausência de equipamento militar na Praça Vermelha, atribuindo a decisão ao que classifica como um ataque terrorista em larga escala por parte da Ucrânia. Esta narrativa oficial procura inverter os papéis de agressor e agredido, ignorando os 4 anos de ataques sistemáticos russos contra a infraestrutura civil ucraniana. No entanto, os dados verificados por entidades independentes, como o CSIS e serviços de inteligência internacionais, apresentam uma realidade distinta e quantificável sobre o estado das Forças Armadas russas em maio de 2026. Estima-se que, desde o início da invasão em fevereiro de 2022, as forças russas tenham sofrido entre 1 a 1,2 milhões de baixas, o que representa o maior volume de perdas humanas sofrido por uma potência mundial em qualquer conflito desde o final da Segunda Guerra Mundial. A análise técnica da ausência de hardware no desfile revela 2 motivos críticos. O primeiro, admitido implicitamente pelo cancelamento da coluna motorizada, é que a Rússia não possui equipamento disponível para exibição. A economia de guerra russa encontra-se sob uma tensão extrema, com o Estado a alocar aproximadamente metade do orçamento nacional para as Forças Armadas, o complexo industrial de defesa e a segurança interna.
Embora esta militarização sustente empregos e atividade industrial, não gera ativos produtivos duradouros. Relatórios de inteligência de fontes abertas documentam que, até o início de 2026, foram destruídos, danificados ou capturados cerca de 3.500 tanques russos, o que corresponde a 50 ou 60% do inventário pré-guerra da Federação Russa. Para compensar estas perdas, o Kremlin tem sido forçado a retirar equipamento da era soviética de armazéns da Guerra Fria, enviando-o para a frente de combate após recondicionamentos mínimos. O segundo motivo para o esvaziamento da Praça Vermelha prende-se com a segurança operacional. O correspondente de guerra Alexander Kotz e analistas militares como Ruslan Leviev apontam que a maior vulnerabilidade não reside no desfile em si, mas nas zonas de preparação fora de Moscovo, onde os veículos são reunidos e estacionados para ensaios. Estas áreas tornaram-se alvos prioritários para a campanha de drones da Ucrânia, que já demonstrou capacidade de atingir alvos em profundidade no território russo. A realização de um desfile tradicional exigiria a retirada de sistemas de defesa aérea da linha da frente para proteger a capital, criando lacunas estratégicas que Kiev poderia explorar. Assim, a segurança de Moscou em maio de 2026 está dependente de uma redistribuição de meios que a Rússia dificilmente pode sustentar sem comprometer as suas operações no Donbass. Paralelamente à crise militar, a economia russa enfrenta indicadores de colapso estrutural. A governadora do Banco Central, Elvira Nabiullina, declarou recentemente que o país atravessa uma escassez de mão de obra sem precedentes na história moderna da Rússia, resultado direto da mobilização constante de homens para a frente de batalha. O crescimento econômico abrandou para 0,6% em 2025, com projeções do Fundo Monetário Internacional a apontar para uma estagnação de 0,08% em 2026. Com o acesso aos mercados internacionais de capitais bloqueado e o investimento estrangeiro limitado, o Kremlin tem recorrido ao aumento de impostos e a taxas de juro de 2 dígitos para financiar o conflito. O contraste com o dia da vitória de 2025 é absoluto. Nesse ano, Moscovo recebeu 27 líderes mundiais e exibiu 180 veículos militares, incluindo lançadores de mísseis nucleares IARS. Em 2026, a ausência de convidados de alto nível e de equipamento pesado serve como um balanço visual da degradação acelerada do poder russo em apenas 12 meses. A análise do conflito à entrada de maio de 2026 revela um cenário de atrição que contradiz as metas estratégicas inicialmente estabelecidas pelo Kremlin. Os dados de terreno indicam que a Rússia, apesar de manter a iniciativa militar desde o início de 2024, enfrenta ganhos territoriais marginais e custos humanos desproporcionais. Entre 24 de março e 21 de abril de 2026, as forças russas registraram uma perda líquida de cerca de 5 quilômetros quadrados de território ucraniano, invertendo a tendência de avanço. Estimativas de diversas agências de inteligência, incluindo o Ministério da Defesa dos Países Baixos, apontam para que o número de perdas permanentes russas tenha atingido a marca de 500.000 de soldados mortos. Esta taxa de mortalidade, combinada com uma rácio de baixas de 2,5 russos para cada ucraniano, evidencia a natureza de moedor de carne das ofensivas atuais, onde o avanço médio é de apenas 15 a 70 metros por dia. No plano estratégico, a vulnerabilidade econômica da Federação Russa foi agravada por uma campanha sistemática de drones ucranianos contra o setor energético. Cerca de 40% da capacidade de exportação de petróleo russa encontra-se paralisada após ataques bem-sucedidos aos 3 principais portos de exportação ocidentais: Novorossiysk, no Mar Negro, e Primorsk e Ust-Luga, no Báltico.
Esta disrupção resultou numa redução imediata das receitas de exportação em mais de US$ 1.000 milhões. Adicionalmente, a capacidade técnica da Ucrânia em atingir alvos de alto valor foi demonstrada a 1 de maio de 2026, com um ataque ao aeródromo de Kushchevskaya, que danificou aeronaves avançadas como os caças Su-57 e Su-34. Este alcance operacional, que ultrapassa os 1.500 quilômetros, coloca sob ameaça direta não apenas o hardware na frente de combate, mas toda a infraestrutura logística e os símbolos de poder no interior da Rússia. As implicações para o futuro próximo sugerem um impasse diplomático alimentado pela desconfiança mútua em relação ao cessar-fogos. Enquanto a Rússia declarou uma trégua unilateral para os dias 8 e 9 de maio, a Ucrânia respondeu com a implementação de um período de pausa próprio, começando a 5 de maio, enfatizando a preservação de vidas sobre celebrações de efemérides. O histórico de violações de acordos anteriores, como a trégua da Páscoa Ortodoxa, onde foram registradas mais de 400 infrações russas, mantém Kiev numa postura de ceticismo. No plano interno russo, o apoio à continuação da operação militar tem sofrido uma erosão visível, com sondagens realizadas em fevereiro de 2026 a indicar que 53% dos cidadãos russos favorecem agora uma transição para negociações de paz, perante a inflação galopante e a escassez de bens. O desfile de 9 de maio de 2026 surge, assim, como um veredito sobre o estado do conflito. A ausência de colunas motorizadas e a dependência implícita da contenção ucraniana para garantir a segurança na Praça Vermelha sinalizam um ponto de inflexão. A Ucrânia continua a expandir o seu arsenal, com o desenvolvimento do míssil balístico FP-9 e sistemas híbridos de longo alcance, enquanto a indústria de defesa russa se foca quase exclusivamente no recondicionamento de material antigo para substituir perdas. O dia da vitória, que deveria projetar a força de um Estado soberano